Hoje é segunda, 29 de maio, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com análise da coletiva do técnico Luiz Castro, nosso vídeo tradicional que acontece sempre após as partidas do Botafogo. Ontem eu estive presente na entrevista coletiva, pude fazer algumas colocações para o técnico botafoguense, eu quero comentá-las agora com um pouco mais de calma, né? Ontem quem assistiu minha live pós-jogo pôde assistir a entrevista coletiva no momento que ela aconteceu, mas agora vamos conversar um pouco a mais sobre as declarações do técnico e também colocar alguns trechinhos para vocês que não ouviram poderem ouvir. Quem puder ajudar o nosso trabalho com o seu like, com a sua inscrição é muito importante. Estamos indo rumo a 174 mil inscritos. É importante que muitas pessoas continuem acompanhando aqui no canal do PS. O técnico botafoguense ontem, após o jogo, pela primeira vez, pelos comentários que li nas redes sociais, vi muitas críticas a ele, né? Pela derrota, a primeira que ele teve pelo Botafogo à beira de campo. A primeira derrota do time no Campeonato Brasileiro. O Luiz Castro tinha ali 2 semanas de treinamento e quem estava à beira das 4 linhas era o Robertinho, o preparador físico. E ontem aconteceu o revés no estádio Couto Pereira por 1-0 e o Botafogo não jogou bem, né? O Botafogo vem de 2 partidas que não joga bem. Até também não jogou bem contra o Fortaleza, mas o time do Fortaleza, mesmo com um jogador a menos, tem um trabalho muito bom do Vojvoda. Mas o jogo contra o América Mineiro, que eu achei muito pior, o jogo contra o América Mineiro, na minha opinião, foi muito pior do que o jogo de ontem. Achei que o Botafogo jogou muito mal contra a equipe mineira, mas pelo menos conseguiu um ponto. E ontem o Botafogo não conseguiu esse ponto, foi o primeiro revés na competição, a primeira partida que o Botafogo não marca no Campeonato Brasileiro. E o técnico Luiz Castro respondeu apenas as minhas perguntas e a do Davi, que é o setorista do Botafogo pelo GE. Apenas nós dois estávamos lá acompanhando a entrevista coletiva e vou colocar aqui algumas aspas do treinador botafoguense. Primeiro, respondendo a uma fala do Davi sobre a escalação e também o Botafogo se teve posse de bola e por que não chuta tanto a meta. E o técnico respondeu isso aqui. Tentámos finalizações, penso 18, certo? Contra 15 do adversário, não é? Por aí. Isso é as chegadas às zonas de finalização. Finalizámos, o Curitiba finalizou mais vezes dentro da área do que nós menos vezes dentro da área. Tivemos nos dados estatísticos, estivemos por cima em tudo, mas o Curitiba criou-nos muitas dificuldades ao longo de todo o jogo. Entrou melhor e equilibrámos ali aos 15, e não me esqueço da sua pergunta. Após esse momento inicial equilibrámos, conseguimos ficar por cima do jogo. É no momento em que nós estamos por cima do jogo, num livre, em que levámos a bola nas costas da nossa linha, que sofremos o golo que nos acabaria por derrotar e fazer perder os 3 pontos aqui. Nós chegamos a muitas zonas de finalização, muitas vezes. Não finalizamos, não selecionamos, não tomamos a melhor decisão. E eu acho que essa tomada de decisão é algo que nos está a ser fatal ao longo daquilo que foi a época até hoje. A equipa percorre bem até lá, vai bem até lá, mas chegando lá não consegue entrar muitas vezes na última linha ou tenta chegar à finalização em timings que são desajustados. Por isso não temos tanta eficácia naquilo que é o nosso volume ofensivo. É algo que faz parte das características dos jogadores, é algo que nós tentamos mudar ao longo daquilo que são os nossos trabalhos diários, e eu acho que vai chegar o momento em que o nosso volume ofensivo e a nossa percentagem de termos bola, ela se irá efetivar mais também em finalizações em qualidade, que é o que nos tem faltado. Eu acho que temos finalizado muito, mas não temos finalizado da melhor forma. Oi Luiz, Thiago Franklin do Cabo 10. O Botafogo tem tido cada jogo uma formação diferente no meio campo. Hoje você começou com o Oyama, que é o titular, aparece ali como primeiro homem, e você mudou colocando o Del Piage e o Chay juntos. O meio campo tem sido a sua grande dificuldade de encontrar a formação ideal nesses primeiros meses de trabalho no Botafogo? Tem sido difícil. E tem sido difícil porque normalmente nós construímos uma equipa ao longo de uma pré-época em que nós normalmente nesse período pré-época temos ali 9, 10 jogos em que identificamos claramente todas as qualidades dos jogadores e como é que eles se ligam uns com os outros. Isso tem sido feito ao longo de uma época em que nós jogamos de forma oficial.
E se eu fizesse isso ao longo de uma pré-época, todos os analistas entendiam isso como uma coisa normal. Anda à procura de uma equipa, anda à procura da melhor ligação entre eles. Como é feito no campeonato, há muita instabilidade na equipa, não está a conseguir encontrar. Então, é uma análise que é feita, se fosse pré-época, é uma análise que foi feita se for campeonato. E claro, eu estou de acordo com isso, há claramente uma procura da minha parte, porque os jogadores, e ainda por cima são jogadores novos que estão a tentar ligar todos. O que é que pretendemos hoje? Pretendemos hoje, como o Romildo é um jogador que, quando pega o jogo de frente, é um jogador que serve bem, que tem uma boa saída de bola, e aí podia servir quer o Chay, quer o Vítor, ou o Diego e o Edison, podia ser bem servido pelo Romildo e quer pelo Ayama. Só que nessa saída de bola, nos primeiros momentos do jogo, o Curitiba lançou uma grande pressão sobre os nossos dois volantes e não conseguimos sair da melhor forma para ataque. Saímos sempre daquilo que eu digo, uma forma mais suja, não saímos de uma forma limpa. Aí nós temos que ter a consciência que debaixo dessa pressão temos que lançar mais rápido os nossos homens da frente e colocar o jogo no meio campo ofensivo, e os homens da frente têm que ter a capacidade de segurar a bola para depois virem os apoios frontais. Não conseguimos fazer isso nos primeiros momentos do jogo, conseguimos um pouco mais à frente, e é num lançamento sobre o Edison e depois um lançamento sobre o Vítor que nós conseguimos instalar o jogo e começámos a tomar conta do jogo no meio campo do Curitiba. Mas primeiro passámos por aqueles momentos de maior pressão e aí não estivemos bem quando levámos a pressão do Curitiba. São coisas que se vão instalando na equipa, essas estratégias para fugir à pressão dos adversários. Hoje só conseguimos fazer após um período em que tivemos dificuldade no jogo. Depois a segunda parte, já com um outro meio campo, já foi uma segunda parte mais dominadora, em que tivemos isso que diz, os maiores remates foram na segunda parte, o maior domínio do jogo foi na segunda parte, forçámos. Noutras alturas temos chegado a golo que nos dão pontos, hoje não chegámos a golo que nos dessem pontos. Vamos seguir trabalhando, vamos fazer o que fizemos até aqui, seguir trabalhando. Estamos desiludidos porque não conseguimos oferecer aquilo que a nossa torcida mais gosta, que é pontos, que a nossa administração mais gosta, que é pontos, e que nós mesmos trabalhamos para isso. E por isso saímos tristes daqui. Luiz, eu me lembro muito bem da sua entrevista de apresentação, que você falava, né, que precisava somar pontos nesse começo de jornada do Botafogo, porque o técnico precisa de resultados. O Botafogo tem que somar pontos. Agora, falta aquela situação da melhora que você está tendo, essa dificuldade inicial, até mesmo por não ser um trabalho que você tem uma pré-época, né? Você está tendo a sua pré-época com jogos, e agora vem outra dificuldade. Essa última semana cheia para o jogo contra o Goiás, depois começarão 2 jogos por semana. Como se preparar para isso e fazer o time ter pontos e também melhorar o rendimento? Os jogos a meio da semana, há várias análises daquilo que são os jogos a meio da semana, e semanas cheias e semanas não cheias. O que eu vejo no final de cada época ser campeão são as equipas que jogam Champions, que jogam Liga Europa até ao fim, que jogam Sul-Americana até ao fim, que jogam Libertadores até ao fim. Essas são as equipas que normalmente são campeãs, e são as equipas que normalmente ganham Champions e ganham Libertadores, são as equipas que jogam muito. Então, mas é benéfico ou é maléfico as equipas jogarem meio da semana? Aumenta a competitividade das equipas ou diminui a competitividade das equipas? Para mim, que joguei nos últimos anos Champions e Liga Europa e tive jogos seguidos, as minhas equipas rendem mais quando jogam a meio da semana. E renda mais porque a competitividade aumenta, porque os ritmos competitivos aumentam. Portanto, essa forma de olhar para aquilo que é o desempenho de uma equipa, eu acho que tem de ser mais fundo. Muitas vezes aquilo que nós queremos ver instalado nas equipas, elas acontecem pelo volume de jogos. E aí voltamos a falar da pré-época. Nas pré-épocas nós temos jogos sucessivos e a equipa aumenta a sua competitividade e a equipa aumenta as suas ligações. Quanto mais jogos tivermos, mais conseguimos isso mais rapidamente. Eu continuo a achar, enquanto treinador, eu continuo a achar que é muito melhor jogar do que muitas vezes andarmos em baixo. O treino é bom,
para nós passarmos as nossas ideias, mas os jogos são bons para aumentarmos a competitividade da equipa. E a equipa claramente necessita de jogos para aumentar a sua competitividade. E é no jogar que se criam as dificuldades, é no jogar que se ultrapassam as dificuldades, é no jogar que se desenvolve uma equipa. Portanto, por isso é que as melhores equipas vencem taças, vencem campeonatos e jogam vários jogos ao longo da semana e ainda não veio ninguém dizer que jogaram tanto, não foram campeões. Não, jogam muito e são campeões. Luiz, só para encerrar minha parte, em relação ao meio-campo, volto para o meio-campo, o Botafogo hoje ficou, como você fala, né, também que a gente não acompanha os treinamentos, você que vê os jogadores que realmente se performam durante a semana. Os jogadores que chegaram agora, eles talvez estejam um pouquinho abaixo da rotação dos atletas que já começaram a temporada pelo Botafogo. Por exemplo, hoje você começou com o Ian, que jogou o Campeonato Paulista praticamente como titular pelo Mirassol, o Romildo, que não teve tantas oportunidades, mas jogou bastante no Campeonato Carioca, e o Chay. E no banco ficaram o Tietê, que não teve tantas oportunidades pela equipe do Atlético Mineiro, e o Patrick de Paulo, além do Lucas, né, que também estava jogando, mas também teve um espaço até chegar no Botafogo. Esse também é um grande problema que você está tendo, jogadores em desníveis técnicos e físicos também? Sim, nós temos o que acabou de dizer foi que nós temos jogadores que já estavam dentro da equipa e já estavam ligados dentro da equipa. Tivemos outros que vieram do campeonato português, que foi o Lucas Fernandes. Temos outros que vieram o Che e o Patrick Paulo, que vinham sem jogar durante a época, que não tinham treino, não tinham competição. E essa mescla de níveis em que eles se encontram e se vão encontrar ao longo da época, nós temos que ligar. Mas isso é um trabalho meu, é o que eu tenho que fazer. Não posso desculpar com essas coisas que veio de um campeonato sem competição ou que veio sem competir jogando aqui no Brasil, mas não jogava nas suas equipas. Isso é uma coisa que eu tenho de resolver e procuro resolver e os jogadores procuram resolver. Mas essa é a verdade. Mas não, é verdade sem ser uma verdade que desculpe. Não é isso que eu estou a dizer. Porque nós muitas vezes falamos e as pessoas acham que nós nos estamos... Não desculpa. Eu assumo a responsabilidade da derrota. Eu sou o treinador, sou o máximo responsável, eu assumo a responsabilidade da derrota e assumirei sempre os fracassos das derrotas que acontecerem ao Botafogo. Sempre. Sou o único responsável. Para fora do clube, eu sou o único responsável. E é por isso que existe dentro do clube, para dar a cara pelo aquilo que a minha equipa faz em campo. Mas sim, é essa heterogeneidade que fala, de jogadores que estamos a procurar conectar, mas por muito que se liguem os jogadores, há uma outra equipa do outro lado. Há uma equipa que nos... A equipa do Curitiba que nos criou tremendas dificuldades durante a fase inicial do jogo, foi a mesma equipa que nós procurámos desmontar e desmontámos ao longo do jogo, porque uma coisa é não jogar tão bem, outra coisa é dominar o jogo. Nós conseguimos dominar o jogo, nós dominámos a segunda parte, nós fomos para cima, nós fomos à procura do que queremos, nós tivemos grande volume ofensivo, nós tivemos grande número de remates, finalizações, tivemos situações que podíamos ter chegado a gol. E porque agora não foi só das alterações que nós fizemos, foi também por aquilo que foi a estratégia do Curitiba ao longo da segunda parte, que jogou muito mais encolhido do que aquilo que o fez durante a primeira parte. Então, na minha opinião, o time do Botafogo não está preparado. O time que ainda está em formação, ele mesmo disse isso na pergunta que fiz, né, sobre o tempo de preparação. Ele falou que na Europa, por 9 jogos é uma pré-temporada, ele pode colocar jogadores, que isso são times que ainda estão em formação, e no Botafogo não, porque toda alteração ele é questionado, porque os jogadores saem e entram, e o time está jogando um campeonato brasileiro. E também a questão dele colocar que os jogadores têm errado bastante no terço final, isso é algo que a gente fala aqui no canal muitas vezes. Não é a primeira vez que eu comento aqui, eu falei em outras conversas com vocês. A quantidade de decisões erradas dos jogadores são grandes. Mas quem escala é o Luiz Castro, com certeza. Mas a gente tem que ver que o time do Botafogo não é um elenco de outro mundo. É um elenco que contratou peças até mesmo de uma maneira emergencial. E está pontuando bem no Campeonato Brasileiro. Não vamos fazer a análise da rodada e vocês vão enxergar que está todo mundo embolado. Tem lastro para uma melhora, mas não muito. Esse time de agora tem um lastro para uma melhora. Mas não aquela melhora que a gente vai falar assim, nossa, esse time vai jogar o melhor futebol do mundo. Não vai.
esse time do Botafogo não vai jogar o melhor futebol do mundo, porque tecnicamente tem alguns jogadores que são abaixo. Com a janela de transferências no meio do ano, com as contratações que o time vai ter um nível elevado, vai melhorar o seu nível, aí sim, talvez a gente consiga ter um Botafogo jogando um pouco melhor. Mas tecnicamente esse time não é muito bom. Convenhamos, é um time que tem as suas limitações. E os principais jogadores, Tietê, Patrick de Paula, não estão rendendo. O Tietê não fez uma partida ainda brilhante com a camisa do Botafogo. O Patrick de Paula também não. Então, acaba tendo uma pressão em cima de jogadores que também são limitados, jogadores que têm as suas limitações técnicas. E o Luiz Castro também tem errado. Eu acredito que o Botafogo pode melhorar, pode jogar mais, porém não jogar mais de uma maneira que coloque o futebol encantador aqui diante dos nossos olhares. Mas pode jogar mais sim, tem como jogar mais, mas eu acredito que o técnico está sofrendo um pouco com o futebol brasileiro, que ele não conhecia e está conhecendo agora, e também com o nível técnico de alguns jogadores, até mesmo que ele pediu, né? Porque Piazon é um jogador que até agora não rendeu nada. O Lucas Fernandes melhorou nos últimos jogos, e o Gustavo Sauer que não jogou bem ainda com a nossa camisa. É um trabalho que está em construção, são apenas 10 jogos, mas o Botafogo deu uma estagnada nas últimas partidas. Isso é um pouco complicado, mas nada que a gente tenha que pedir demissão de jogador, de técnico, saída de técnicos, isso para mim já é um pouco de exagero. Mas você falar que o time não está jogando bem e na minha opinião tem que pontuar, acho que jogar bem é algo que a gente ainda não está vendo nesse campeonato, nós iremos ver isso mais para frente no campeonato nacional. Mas é isso, as falas do Luiz Castro elas foram ontem fortes, ainda mais quando ele fala que o time tem errado no terço final, isso é meio que responsabilidade dos jogadores, e também sobre a busca dele por um meio campo melhor, né, que ele ainda não achou as peças importantes. É isso, queridos, é isso, queridas, mais um Giro de Notícias chega ao fim, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, mais tarde estarei de volta com o nosso Almoço com TF, depois o nosso Noite Alvinegra, nossos 3 conteúdos no dia de hoje. Um beijo, tchau, tchau e fui. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui.